Falar então dos pré-candidatos. Vamos começar com Caiado. Por que o povo não deve escolher ele como próximo presidente? Uma coisa que o Caiado tenta passar, o Caiado, assim, conheço ele esteve comigo no impeachment, ele no começo era contra o impeachment da Dilma. Primeira reunião que ele teve depois da primeira manifestação, ele falou, tem um nome a zelar, não cai impeachment, não é sério. Depois, passou umas semanas, ele ficou a favor do impeachment. Ele não é uma figura líder, por mais que ele tenha uma postura de autoridade. Acho ele um bom governador, tá? Acho que ele tem qualidades como governador. Não é essa Brastemp que ele... Mas é um bom governador, ponto. Não vou ser grosseiro com uma figura que sempre tive uma relação positiva com o Caiado. Agora, para você liderar o Brasil, você tem que liderar seu próprio grupo. O Caiado é o líder do partido dele? Se o Caiado for agora pegar um avião lá do Goiás, Ronaldo Caiado sai do Goiás, vai ir lá pro Rio de Janeiro e pousar e falar pro Eduardo Paes, do PSD, do partido dele, faça campanha pra mim, ele vai falar, não, eu faço campanha pro Lula. O Paes, ele tá na campanha do Lula. E se ele for pra Bahia, o PSD da Bahia tá com o Jerônimo, tá também no fundo com as esquerdas. Se ele for encontrar o Braide, lá no Maranhão, o partido dele não tá com ele. Se o seu partido não tá com você, como é que você vai querer liderar um país? Como é que você tem uma candidatura? Então... essas coisas, assim, eles tinham que contar para a população. Olha, primeiro eu preciso tentar convencer os membros do meu partido. Isso já tira boa parte de qualquer, vamos dizer, sentimento de seriedade na candidatura dele. No fundo, pode ser que ele esteja sendo usado, às vezes, de boa vontade, pelo Kassab, que é uma raposa, que está no governo do Tarcísio e no governo do Lula ao mesmo tempo, para ficar se posicionando no tabuleiro e conseguir garantir o apoio para alguém, para negociar, retirar a candidatura do próprio Caiado. E aí o Caiado está sendo usado pelo Kassab, que já usou Ratinho, já usou Leite. Tá com todo mundo. Nunca confia em ninguém que é todo mundo ao mesmo tempo. O Kassab tá com todo mundo ao mesmo tempo. E agora tá usando a figura do Caiado nisso. Então, ele não lidera o próprio bloco. Ele falou que a preferência dele era o Tarcísio, né? Pois é. Veja só, você foi para um partido agora em que o primeiro eles apoiavam o Tarcísio, depois o Ratinho, depois o Leite e agora ele. Enfim. Aldo, vamos lá. Aldo Rebelo, cara, ele tem livro publicado, é uma figura interessantíssima, gosta de história, gosta de boa parte dos assuntos que eu gosto sobre a história brasileira. Não tenho nada desabonador para falar sobre ele, mas eu acho que ele faz parte de uma perspectiva, uma visão de mundo que, por mais que em muitos pontos, muitas premissas estejam certas, não tem o que a gente precisa para tornar o Brasil um país brabo, que é entender o impacto da tecnologia, o impacto da lei da ordem, o impacto em escolher um lado muito claro para tornar o Brasil esse país sério, tá? O Aldo é um cara que teve como todo mundo. Dito isso, quem dera a eleição fosse entre eu e o Aldo. Quem dera. Ele tem proposta. Eu li o Quinto Movimento, o livro dele. Eu confio. Quando o cara tem um livro escrito por ele, à mão, o cara é diferente. Então, meu projeto é melhor, meu grupo é maior. Eu tenho um partido que eu criei com as pessoas ao redor. Sou, portanto, um líder apto a isso. O Aldo está num partido pequeno que estava negociando agora a saída dele, que é o Democracia Cristã. Então, sou um líder mais apto. Dito isso, gosto do Aldo, não nego. Quem dera o debate fosse só entre eu e ele. O Danilo Gentili foi em algum momento uma opção ou era uma brincadeira de vocês? Não, nunca foi brincadeira. Eu acho o Danilo Gentili uma pessoa brilhante, inteligentíssima, uma pessoa de sucesso. Mas em que momento ele deixou de ser uma opção real? Acho que o Danilo tem as questões da carreira dele. Uma decisão dele, então. Lógico. Nunca brinquei sobre esse assunto. Poxa, eu volto a colocar a ideia de montar um partido político. É um negócio... Envolve o trabalho de milhares de pessoas ao redor do Brasil. São quase 1 milhão de assinatura coletada. É um trabalho muito colossal. Então nunca brinquei sobre coisas que envolvam esse trabalho. É o trabalho da minha vida. Então eu acho o Danilo de verdade um cara sensacional. Ele é um exemplo de homem público na vida pessoal, na vida profissional e nas posições políticas que ele adota. O Danilo, e isso eu avalio para todo mundo, o Danilo topa perder pelo aquilo que acredita. Avalie um homem público pelo que ele perde e não pelo que ele ganha no que ele fala. O Danilo Gentili várias vezes correu o risco de perder a posição dele no SBT, várias vezes sofreu pressões do governo A, B ou C, tentaram cancelar a carreira dele várias vezes, ele nunca moveu o pé das posições dele. Se ele topasse, era ele de presidente ou você de vice? Eu já tinha anunciado ele há muito tempo, pô, vem Danilo. Mas você iria de vice ou não ia ficar nos bastidores? Eu nunca quis ser vice, eu nunca quis ser candidato a deputado. Eu acho que para as pessoas que estão ao nosso redor, veja, eu sempre fui uma grande liderança do MBL. A cara do MBL. Mas eu tinha que me provar. O que eu me provei como líder? A montagem do partido.
As pessoas falam, o Renan é especial, o Renan tem uma capacidade de executar especial depois da montagem da operação da Valete e da montagem do partido. Aí os próprios me falam, pô, é o Renan. O Renan, né, eu me credenciei por conta dessa leitura que eu entreguei. Já tá falando na terceira pessoa. Perigo. Acabei de meter um Ronaldo Caiado. O Renan Santos. Vamos lá, é o Augusto Cury, próximo? Vamos lá. Ele, inclusive, lançou a pré-candidatura aqui no programa. A gente tomou um susto, né? Chamou ele como convidado e no meio do programa ele falou, sou pré-candidato. Soltou essa bomba na nossa mão. Soltou a bomba aqui. Eu conheço muito pouco do Augusto Cury. É um autor best-seller? Muito pouco, cara. Assim... Eu não sei, não tô de nenhuma maneira diminuindo. É que eu nunca li os livros dele, conheço pouco dele como influenciador. Já passa pro próximo. Não aí. sei as ideias do Augusto Cury. Quem é o próximo aí, diretor? Temos o Lula e o Flávio. Então, quem quiser falar primeiro, Flávio ou Lula? Pô... Ou melhor, quem você quer deixar pro final? Assim, sobre o Lula, cara, assim... Não, você vai falar do Lula. Eu vou falar do Lula, então, já coloque a chamo o foto do Lula, por que não escolhê-lo como próximo presidente? Que seria o 4º mandato, certo? Eu já começaria por isso, né? Mas, veja, você quantos anos, Vilela? Eu, 55, faço 56. Tenho 42. Então, toda a nossa vida Tira essa produtiva... notificação aí, que é rapaz. isso? Deixa eu desligar. Toda a nossa vida procurando onde era isso aí. Mal aí, ó. Tem até tirado aqui, ó. Hã? Ah, esqueceu do Zema, diretor. Tá bom, ele é próximo. Foi Lula, Zema e Flávio, Tá. pronto. Toda a nossa vida produtiva foi marcada por governos do Lula. A gente se tornou mais produtivo, a gente investiu nas nossas carreiras, a gente tomou as decisões como homens maiores de idade em um país governado basicamente por ele ou pela sucessora dele, pela Dilma. Eles venceram praticamente tudo de 2002 para cá. E o Brasil não se tornou um país melhor. A gente viu o problema da violência aumentar. A gente viu o Brasil entrar num voo de galinha e cair. A gente viu os maiores escândalos de corrupção da nossa história se sucederem. A gente viu a gente se alinhar a um bloco internacional de nações que cometem os crimes dos mais diversos. A gente financiou a ditadura na Venezuela, a gente financiou a ditadura na África. A gente viu o início de discussões no Brasil sobre ódios interregionais. A gente viu o PT dividir o Brasil. A divisão que a gente tem no Brasil, falando, é o direito civil. Mentira, quem dividiu como política foi o PT. Foi a estratégia que o João Santana adotou com o Lula, após o Lula ter o Bolsa Família, que aí ele ficou realmente hegemônico no Nordeste. O Lula ganhou em 2002 com um voto bem distribuído por toda a nação. Tinha voto no Sul, daí ele ganhou em São Paulo em 2002. Entendeu? Então, o PT, naquela época, fez essa escolha, ele dividiu o Brasil em dois. Então, o Lula fez tudo isso. O Brasil não se tornou um país grande. O Brasil se tornou um país que ganhou o apelido de anão diplomático. O Brasil perdeu todas as grandes oportunidades de se tornar uma das grandes nações da história. Se o Brasil tivesse feito as reformas de competitividade que a gente está falando em fazer, que eu comentei hoje num programa, durante o governo Lula nos anos 2000, o Brasil teria estourado, deslanchado. Se previdência, reforma administrativa, se reforma trabalhista, se, vamos dizer, o cuidado com a questão fiscal permitindo que os juros ficassem baixos, tudo isso acontecesse naquela época, o Brasil tinha infraestrutura, empresas se instalavam aqui, tinha complexidade, o mundo era outro. Não foi isso que aconteceu. O Lula vendeu a janta para pagar o almoço, ou seja, ele vendeu o nosso futuro para ele poder comprar os carguinhos dele, ganhar as eleições dele e a sucessora dele, a Dilma. Portanto, o Lula é o grande câncer da nossa geração. O Lula tem que deixar de existir do ponto de vista político. A memória política do Lula tem que ser esquecida. O Lula foi o grande desperdício geracional nosso. E o Lula também representa uma geração, os sonhos da geração dos anos 60, 70 no Brasil, meio de esquerda e tal, que não larga o nosso pé. Não larga, parece que a gente tem que viver o tempo todo o sonho daquela pessoa que assistiu o filme Ainda Estou Aqui, as brigas da ditadura militar, aquelas categorias de pensamento idiotas. O Lula tem que sumir, vai dar pombo pro milho, Lula, vai cuidar da Janja. Já deu, o governo dele cansou, ele mesmo tá cansado. Todo mundo percebe que o Lula já não consegue raciocinar direito, ele tá cansado, ele tá sem energia. Esse homem sem energia, deprimido, cansado, que já não sabe qual é o projeto dele do Brasil, tanto que qual é a proposta dele? Pé de meia, vou te dar uma graninha pra você ir pra aula. Ir pra aula é obrigação. Vou te dar um botijão de gás. Vou te dar energia elétrica. É isso o projeto de Brasil do PT? Então o cara começa, né? A esperança, né? 2002, Lula ganhou. A esperança do operário que não sei o quê. Acelera a fita, chegamos em 2026, eu vou te dar um botijão de gás. Calma, que país é esse? Que país desgraçado ele entrega que as pessoas estão comemorando que ele agora vai distribuir botijão de gás. Então, pô, é um projeto falido. O Lula tem que ser... Eu podia falar da corrupção do Lula, podia falar de tudo. Eu vou falar só de uma coisa. O projeto dele é essencialmente falido.
E ele entregou uma geração inteira destruída. Não à toa que ele pegou um Brasil que hoje boa parte das pessoas vivem de assistencialismo. Ele pegou um país que ainda recebia um restinho de imigrante. Hoje o país exporta pessoas pro resto do mundo. Um país em que as facções criminosas ficaram poderosas. O Lula acabou com a nossa geração. É isso. A nossa geração no Brasil é uma geração que será para sempre marcada por ter sido a geração que foi destruída pelo Lula. Tem chance dele desistir? Se a direita estiver muito à frente, Tem. você acha que ele corre o risco de perder e fala, putz, eu não vou Tem. terminar minha biografia assim? Tem. E aí Mas ele não criou um sucessor, e aí? Mas aí, cara, ele bota no segundo turno, talvez, um Haddad ou um Camilo, talvez. Porque eu acho assim, pra quem rodou no Ceará, Maranhão, saiu até pesquisa Metrópolis que eu tava roubando o voto deles no Nordeste. Saiu matéria do Metrópolis, desculpa. Os filhos do eleitor do Lula no Nordeste não gostam do Lula. Os filhos do eleitor do Lula no Nordeste querem uma vida que vá além do vou receber uma bolsa, e o prefeito da cidade vai fazer um negocinho aqui e o Lula gosta da gente. As pessoas querem mais do que isso. E o Lula não tá entregando um horizonte disso. O que o Lula tá visando pra essa pessoa mais pobre, vamos supor, um rapaz que é entregador em Sobral, lá no Ceará. O Lula tá avisando, eu vou te dar um botijão. Mas eu não quero botijão, eu quero uma vida. Quero uma vida legal, eu quero comprar coisa, eu quero montar o meu negócio. Não, eu vou te dar um botijão e ainda vou cobrar um imposto de você. Esse cara já não quer mais o Lula. Vamos para o Zema, então. Por que não escolher o Zema como próximo presidente? Como eu te disse, é muito parecido com o Caiado no sentido de que ele não tem nenhum partido que de fato endossa ele. A maior parte dos candidatos a deputado do Novo ficam divulgando o Flávio. Você acha que corre o risco dele ser o vice do Flávio? É o que ele ficou tentando. Quem quer ser... Cara, quem quer ser presidente tem que pegar uma baita de uma bucha. Uma bucha gigantesca. Quero ser vice do Flávio. Pô, assim, lidere teu time, seja o líder inspirador que vai pegar então o Partido Novo e pegue todos os seus pré-candidatos ao governo e faça endossar publicamente. E comece a entender que assim, você não é a alternativa 2 ao Flávio. Todos nós, eu, Zema, Caiado, teremos que arrancar voto do Flávio, que são as pessoas que são conservadoras, que foram enganadas por anos pela família Bolsonaro. E aí ele fica falando em ser vice? Vice? Por que adianta denunciar o STF se o cara que faz o acordo com o STF pra beneficiar o Banco Master, que é o Flávio, é tratado por ele como um cara normal? Não dá, cara. Não dá. Isso não dá. E assim, agora tirando isso, pelo menos ele é um cara que teve coragem lá de falar dos caras do STF. Isso conta. Isso conta. Gostaria de... Já falei o Zema, Caiado, já falei em outras entrevistas. Poderia compor um grupo com a gente lá numa gestão minha? Entendi. De forma clara. Por mais que eu não concorde com a postura e ache que quando eu tive com o MBL sozinho apontando os erros do governo Bolsonaro, eles não tiveram coragem de apontar. Não tiveram... Pô, quando o Bolsonaro destruiu a Lava Jato e permitiu que o Lula fosse solto, a gente apanhou sozinho. Por mais que tudo isso, não acho que é uma pessoa do mal. Mesmo, de maneira alguma. E finalizando, Flávio Bolsonaro. Por que não escolhê-lo? Eu já falei pra muita gente, o Lula, se a gente fosse fazer uma leitura, quase bíblica da coisa, o Lula é o nosso capeta e o Flávio é o nosso Judas. O Flávio é o nosso Judas, o Lula é o nosso capeta. Assim mesmo? Capeta e Judas? Se você fizer uma leitura muito simples, mas o Lula é o nosso inimigo natural. É o cara que não é Jesus, não, né? Graças a Deus não, nem posso. Pelo amor de Deus, eu sou apenas um homem olhando ali, né, a traição da causa e o inimigo direto. Tentando e se organizando para não ser refém do traidor. O Flávio é, por excelência, o traidor. O Flávio é um cara que, enquanto eu estava lutando pelo impeachment da Dilma Rousseff, ele estava ganhando dinheiro lá com a Copenhagen, né? Ele estava fazendo as coisas que ele fazia no gabinete dele, que a gente sabe que porque ele mandou parar a operação. Primeiro, ele anulou as provas do COAF, obtendo uma decisão com o Dias Toffoli. Vai ver se o Flávio fala mal do Dias Toffoli. E depois, praticamente obtendo um foro especial para cuidar do caso dele, que era um caso que envolvia alergia, ou seja, se livrando com a ajuda do STF, com uma decisão do Gilmar Mendes. Vai ver se ele fala mal do Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes, que teve um irmão dele apoiado pelo pai dele, o Jair, quando concorreu para prefeito no Mato Grosso. Aí, ajuda a destruir a Operação Lava Jato através da CPI, do enterro da CPI da Lava Toga. Apoia a maior parte das nomeações dos ministros do STF ligados ao petismo agora. O primeiro foi o Zanin. Fez o que fez agora na CPI do Banco Master. Quando tem votações polêmicas, se ausenta. Agora teve a votação da misoginia. É um negócio assim, não, eu não quero perder voto, então eu vou votar a favor do PL e da misoginia.
Que diabo de líder é esse? Ele tá sempre traindo o eleitor dele. O cara é uma máquina de trair. Só que eu acho, vou ser sincero, Vilela, eu acho que ele nem percebe. Eu acho que o Flávio trai e ele nem percebe. Porque eu acho que o Flávio é muito burro. Eu acho que o Flávio é muito burro. Por que você acha que ele foi escolhido? Ele não era a primeira Porque opção. ele é filho, né? Porque ele tem a marca. Não, o Tarcísio e a Michele. Não, pera, o Tarcísio não é da família Bolsonaro. Sim. Aí eles não iriam Cara, abrir fora da Fazia família. sentido? Pra eles? Pra família? Ah, vou botar um cara que não é da família, aí esse cara leva o meu voto e me deixa aqui de escanteio. A família Bolsonaro, é o Jair Renan, que não é... E o Carluxo, que não são pessoas bem do ponto de vista... Que não estão bem do ponto de vista cognitivo. Eu não vou ficar falando tanto dos caras. O Eduardo tá lá nos Estados Unidos, querendo ser um líder mundial de nada, lá comemorando que tarifou o próprio país. Aí o Flávio tava aqui. Eles não construíram um partido, eles não construíram um bloco político coeso, eles não construíram nada. Pô, a gente montou um partido, eles não. E aí, então, quando você não monta nada, você depende só do teu nome, da sua intenção eleitoral, que é o nome do Jair Bolsonaro, que tem um recall grande. Então o Flávio falou, eu vou dar isso pro Tarcísio? Não, vamos ficar pra família. E honestamente, é uma das poucas decisões racionais que eles tiveram ali. Porque senão ele ia ser comido, ele ia ter a base política dele comida pelos outros. Só que ele não foi aceito como líder. O Nicolas está em rebelião contra ele, a Michele Bolsonaro também. Ela falou alguma coisa? Eles vivem brigando nos bastidores, mas brigando, tem inúmeras matérias. O clima entre eles é tenso, houve brigas no Ceará. Aí eles vão colocando assim, o Carluxo vai concorrer a senador por Santa Catarina. Aí os bolsonaristas de Santa Catarina não concordam. Eu tava lá, ninguém tava curtindo essa ideia do Carluxo sair em Santa Catarina. Até porque se o Carluxo quisesse ajudar o pai, ele ia concorrer em outro estado, onde ele poderia tirar um senador de esquerda, um senador do centrão e entrar ele. Não no lugar em que eleger 2 senadores pró-Bolsonaro. Então não tinha sentido. Então é uma lógica de traição, de usar as pessoas, de pouca inteligência. E aí eu falo, eu quero ser de um país que vai ser uma das 5 maiores nações do mundo. Que não apenas, assim, não vai se contentar em não ser o Lula. Que é o que o Flávio não fala. Falou, nós vamos tirar o PT daí. Tá bom, mas o que isso quer dizer? Tirar o PT é importante, mas o que nós seremos? Ele não tem plano nenhum. Ele vai publicamente falar, não tenho plano nenhum. Te trai o tempo todo, te traiu semana passada pela destruição da CPI do Banco Master. E aí não confia que ele tem um plano? Nem ele tem um plano. Ele avisou, eu não tenho um plano. Ele avisou em todos os lugares, não vou falar nenhuma proposta. Pô, um cara que nem tem coragem de falar que tem a proposta, não pode ser pré-candidato. Não pode, cara, isso é uma não candidatura. Por isso que ele dança, ele fica lá dançando. Igual um mongolão. Tô dançando, vai no evento e fica dançando lá. Fala alguma coisa, meu irmão. Fala uma proposta, para de dançar. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal Voz Livre. Não se esqueça de ativar as notificações e deixar o like. Te vejo no próximo vídeo.